esse é o programa Você Tem Direito, fazendo a abertura desse programa que vai trazer informações, conhecimento a respeito dos diversos temas que o nosso direito pode oferecer. E quero fazer aqui um agradecimento à OAB Seccional Acre, nosso presidente Marcos Vinícius. Quero agradecer também as parcerias com as faculdades UFAC, Uninorte e também a FAAL. E agradecer também a empresa Star Motos na pessoa do senhor Marcelo Dias. Você sabe o que é rescisão indireta? Muitos trabalhadores sofrem abusos, constrangimentos e que têm esse direito e que nós vamos hoje tratar sobre esse assunto. E hoje nós estamos aqui com a bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito Constitucional, Processo Civil, Direito do Trabalho, mestranda também pela Unieuro, ex-diretora da ESA, OAB Acre e professora da FAAL. Nós estamos aqui com a doutora, professora Elcília Albuquerque. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa Você Tem Direito. Muito obrigada. Agradeço o convite, é com muita honra que eu venho participar desse programa que vai inovar, que vai levar novos conceitos e esclarecimentos para a população em geral e também para a classe jurista. E quero agradecer mais uma vez e dizer para você que esse é um tema que muito deve ser esclarecido, principalmente para os empregados. A despedida indireta ou rescisão indireta é um mecanismo que o empregado tem para pedir sua rescisão contratual, haja vista o comportamento grave do empregador. Então é uma forma pelo qual o empregador ele tem o vínculo de trabalho rompido pelo empregado ante o seu comportamento. Comportamento esse que advém de quê? Dos abusos que o empregador pode cometer em relação ao empregado, tais como impor serviços superiores, desobedecer ao contrato, desrespeitar fisicamente, moralmente o empregado ou seus familiares, submeter o empregado a um perigo manifesto no trabalho ou a um mal considerável, fazer um ato lesivo, uma ofensa à honra, ou então reduzir unilateralmente o serviço do trabalhador quando se tratar de tarefa ou de peça, a espécie de serviço. Ok, doutor, então, trazendo para uma coisa bem prática, o que acontece muito é que muitos patrões, desligadamente, por falta até de informação, eles tratam, às vezes, o funcionário de uma forma abusiva. Você tem que fazer, você tem que pedindo coisa até além daquilo que está no contrato, e o trabalhador, o colaborador, tem que se submeter a coisas que ele está além, né, daquilo. É um motivo, então, também dele fazer rescisão indireta. Todo e qualquer abuso por parte do empregador em relação ao empregado, desde que devidamente comprovado, vai gerar rescisão indireta. Doutora, e nos casos que o empregador ele atrasa constantemente os salários, é motivo de pleitear também a rescisão indireta? Com certeza. É descumprimento do contrato de trabalho. Tudo que caracterizar descumprimento do contrato de trabalho pode gerar esse direito ao trabalhador de pedir uma despedida indireta ou uma rescisão indireta. Por quê? Porque o atraso constante de pagamento do salário, a falta de contribuições previdenciárias, a falta de depósito do FGTS, tudo isso caracteriza descumprimento do contrato. Como todos nós sabemos, essa relação trabalhador-empregador, ele é regida por um contrato mínimo que está assentado lá no artigo 7º da Constituição Federal. Então, todo e qualquer descumprimento de cláusula contratual pode gerar despedida indireta. Agora, é bom que se lembre que essa despedida indireta, ela deve ser pedida, pleiteada pelo trabalhador de forma imediata, porque é regida pelo princípio da atualidade, ou seja, aconteceu o fato, imediatamente deve procurar a Justiça do Trabalho para fazer uma reclamação trabalhista, dando conta do fato ao qual o trabalhador se reporta, sob pena de perdão tácito. Doutora, além desse pagamento atrasado constante, o empregador de repente ele resolve pagar no 5º dia útil, parcelado, dá um primeiro parcelamento, depois um segundo e um terceiro, fazer o pagamento picado, vamos dizer assim, parcelado. É motivo se isso aí se repetir constantemente também de uma rescisão indireta? Sim, porque, olha, a legislação, ela permite que o empregador, ele repasse o salário dos empregados até o 5º dia útil subsequente ao mês trabalhado. Então não há motivo para que o salário seja, depois dessa data,
seja parcelado, seja replicado, como você utilizou o termo. Por quê? O que pode acontecer é que dentro do mês trabalhado, o empregador ele possa repartir, dividir, dar metade na quinzena e a outra no restante, mas não pode ultrapassar esse 10º dia, esse 15º dia, aliás, desculpa, o 5º dia útil subsequente ao mês trabalhado. Ok. Doutora, também tem um caso que é bastante recorrente também, onde muitos empregados, eles são colocados na famosa geladeira, né, que às vezes o seu patrão, ele, de forma que ele não quer dar a demissão do seu colaborador, ele encosta o colaborador ali naquela situação, numa mesa de trabalho, numa mesa de computador, até reduzindo o seu trabalho, né, para que ele se sinta tão pressionado a ponto de ele chegar a dizer assim, eu vou pedir demissão porque eu não aguento mais. Né? Isso também é um motivo também de pleitear? Sim, é um motivo de pleitear, não só isso, como também pode gerar um pedido de dano. Né? À medida em que o trabalhador, ele constrange, à medida em que o trabalhador é constrangido pelo empregador, caracteriza sim uma das causas de despedida indireta e até mesmo, dependendo do grau que isso acontece, um dano moral. Olha só, então esse é um ponto importantíssimo. Porque... É o que a gente fala na Justiça do Trabalho de assédio moral ao trabalhador. O assédio moral ao trabalhador é esse constrangimento, essa diminuição por parte do empregador sem ter motivo aparente de reduzir o labor do trabalhador. Olha só, é um ponto importantíssimo que recorrentemente, né, constantemente, isso tem se repetido nas empresas, é um motivo também aí do empregador e também do empregado ficar ligado nesse ponto. Eu quero voltar a ressaltar, viu, que o empregador sempre desenvolve suas tarefas por meio de seus prepostos e que os prepostos, na qualidade de representante do empregador, ele também responde, na medida junto com o empregador, pela rescisão indireta. Doutora, a senhora que milita nessa área já e tem experiência nessa área há bastante tempo, quais são os casos que são mais recorrentes nessa área que cabe o colaborador pleitear essa rescisão indireta? O que é que mais acontece? Descumprimento do contrato de trabalho, essa é a causa maior em que a gente vê recorrente. Agora, basta a gente também lembrar o que é que acontece. Às vezes a desinformação do empregado é muito grande sobre isso. E a segunda causa, que muitas vezes o empregado ele releva essas situações que geram a despedida indireta, a rescisão indireta, por quê? Porque ele tem medo de ficar desempregado. Então muitas vezes ele submete-se a uma condição que não vai até a Justiça do Trabalho fazer a reclamação, tendo em vista que ele quer manter o salário dele. Agora é bom que se lembre que quando configurada a despedida indireta, a rescisão indireta, que o trabalhador ele tem suas verbas rescisórias como se tivesse sido despedido sem justa causa. Então, o FGTS, toda aquela gama de direitos que ele tem, ele leva consigo quando configurada a rescisão indireta. Quais são, para que a sociedade acreana fique sabendo também, quais são, que está envolvido nessa rescisão, quais são os direitos que essa rescisão está envolvida também? Olha, a multa, os 40% do FGTS, o resto de salário se existir, todos aqueles direitos que o trabalhador tem, inclusive o seguro-desemprego, haja vista que ele não deu causa à rescisão contratual, estão incluídos desde que configurada essa despedida indireta, que vai ser analisada pelo juiz do trabalho, né, nas relações regidas pela CLT. Ok. Doutor, então eu quero muito agradecer a sua imensa contribuição no programa Você Tem Direito, a sua participação foi de grande importância para toda a sociedade acreana. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição e é sempre muito bom poder informar a população em geral, que afinal de contas o direito, falar sobre direito é sempre uma coisa muito boa, é sempre uma coisa que vem enobrecer nós, enquanto operadores de direito, e também vem contribuir para que a gente possa ter uma sociedade melhor e mais justa. Muito obrigada. Ok, obrigado, professora. Então é isso, pessoal, esse é o programa Você Tem Direito. Quero mandar um abraço aí a todos os operadores do direito, a toda a sociedade acreana. Fiquem com Deus.